Graças a Deus, igreja. Estou muito feliz de estar aqui, nessa oportunidade de ministrar e meditar junto com os amados irmãos aquilo que Deus ele falou comigo. Amém? Os amados possam abrir suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 5. A partir do versículo 25, é um texto bastante conhecido. Marcos 5, 25. Amém? Amém. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo muito, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. É uma história de fato bastante conhecida, né? E o tema que nós poderíamos sugerir para essa noite é: como anda a sua fé? Como anda a nossa fé? E o interessante dessa história é que, ao lermos e meditarmos nela, a gente se maravilha e a gente reconhece a grandeza, a soberania de Deus, que é Pai, que cura, que salva, que ama, que cuida nos mínimos detalhes de todos nós. Nos emocionamos e até a gente sente aquele entusiasmo com uma injeção de ânimo e de fé, né? Isso não é apenas interessante, isso é o que de fato acontece, porque a palavra de Deus ela tem esse poder de se renovar, de se fazer nova e de nos dar essa alegria, esse entusiasmo, essa injeção de ânimo e fé, nos impulsionando a vivermos melhor mediante aquilo que a gente lê, mediante aquilo que a gente aprende com a sua palavra. E é uma palavra bastante conhecida e mesmo assim a gente se alegra com ela. É conhecida dos crentes e conhecida também dos não crentes. Porque quem nunca ouviu falar na mulher do fluxo de sangue, né? Mas aí, ao lermos hoje essa passagem, esse texto, essa parte das Escrituras Sagradas, eu lhes convido a refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, sobre a nossa trajetória, sobre aquilo que o mesmo Deus que operou naquele dia, naquele momento, em meio àquela multidão, que opera também nas nossas vidas até hoje, o que Ele tem feito. Quais momentos de dificuldade, quais sofrimentos, quais preocupações, quando nós, eu e você, chegamos aos pés do Senhor, vamos buscar a solução nele. Quantas vezes Ele não operou? Quantas vezes Ele não nos deu também a alegria de voltar para casa com a solução do nosso problema? Quantas vezes Ele
através do seu poder soberano, e que ele é poderoso, ele não tem poder, ele é o poder. Quantas vezes ele não resolveu as nossas aflições, os nossos sofrimentos, as nossas necessidades físicas, né, como a desta mulher, e também as nossas necessidades da alma? Então vamos olhar para nós nesse momento, para a nossa história, e para a nossa fé, e para o nosso Deus, e nos alegrar com Ele, que é o mesmo. Amém? E meditando nesse texto, nós vamos aprender 3 verdades sobre fé, né? E colocar em prática nas nossas vidas, para a glória do Senhor. A primeira verdade é que a fé genuína e a fé verdadeira, a fé genuína e verdadeira, ela atrai o poder de Deus. A gente lê um texto de uma mulher cujo nome é desconhecido. A mulher não tem nome. No versículo 25, no primeiro versículo, diz: estava ali certa mulher. Esse texto ele está em 3 dos 4 evangelhos. Ele está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. E ambos se referem a essa mulher como certa mulher. Ela não tinha nome. Ela também não tinha mais bens. Por quê? Porque o texto também nos diz que ela gastou tudo o que tinha, padecendo sobre vários médicos, e ao invés de melhorar, só piorava. Então, se ela gastou tudo o que tinha, a gente não supõe, a gente sabe que ela não tinha mais posses. Ela gastou tudo o que tinha. A gente acredita também que ela não tinha ninguém. Ela estava só há 12 anos, sofrendo daquele mal. Porque segundo Levítico, capítulo 15, os versículos 19 ao 33, era lei de que as pessoas com ela, né, com hemorragia, ou as mulheres no período menstrual, ou alguma enfermidade contagiosa como a lepra e outras, né, eles, ao serem identificados com esse problema, eles eram imediatamente retirados da cidade, da sua casa, da sua família, do meio dos seus, da sua convivência, até que se curasse. Eles ficavam fora dos portões da cidade. Então a gente supõe que esta mulher também não tinha ninguém. Ela não tinha ninguém. Não tinha mais dinheiro, não tinha nome, pelo menos pra gente, né? Mas aí ela ouviu falar de Jesus. E uma mulher que a gente não conhece pelo nome, que a gente sabe que não tinha dinheiro, não tinha ninguém, estava ali, ela ouviu falar de Jesus. Mas aí ela adquiriu, ao ouvir falar de Jesus, um recurso poderoso. Um recurso que ela se agarrou a ele e não tinha quem a fizesse parar, quem a fizesse desistir, quem a fizesse soltar. Esse recurso que ela adquiriu se chama fé. Ao ouvir falar de Jesus, ela adquiriu um recurso importantíssimo para aquilo que ela estava buscando há tantos anos. O problema dela era visivelmente impossível de se resolver, né? Tanto é que pessoas voltadas à situação dela, como os médicos, todo tipo de médico, acredito, não puderam resolver o seu problema. Se ela buscou de outras formas, além da medicina, nós também não sabemos, mas sabemos que o problema dela visivelmente era difícil de se resolver. Mas ela pegou tudo que tinha e foi até Jesus. Primeiro que, mesmo dentro desse entendimento, a gente precisa ressaltar uma coisa: nem toda fé é fé. A gente sabe disso. E se não sabe, a gente vai aprender agora. Nem toda fé é fé. A gente costuma dizer: eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir tal coisa. Eu tenho fé em Deus que esse ano eu vou conseguir fazer a dieta que eu tanto busco. Eu tenho fé em Deus que a partir de segunda-feira eu vou mudar, vou fazer aquilo que eu prometi a Deus. Então, assim, a gente coloca a fé, a palavra fé, em várias situações da nossa vida, mas nem toda fé é fé. Uma das coisas que a gente precisa compreender nessa noite é que a gente não pode garantir que antes dela ouvir falar de Jesus, ela era uma pessoa incrédula. A gente não pode garantir isso. Mas a gente pode
adquiriu a fé genuína e verdadeira. Ela adquiriu a fé salvífica, a fé que extrai poder de Deus. A única fé que interessa ao povo do Senhor, a fé genuína. Então a gente não pode dizer que ela é crédula, mas ela adquiriu uma fé verdadeira ao ouvir falar de Jesus. Por quê? Porque a palavra nos diz em Romanos 10:17 que Romanos 10:17 a palavra nos diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé cristocêntrica só é gerada e fortalecida em nós quando ouvimos falar de Jesus. A fé verdadeira, genuína, cristocêntrica só é gerada e fortalecida em nós quando a palavra de Deus é pregada. Não é quando eu falo de mim mesma, não é quando eu falo do pastor, não é quando eu falo do irmão, não é quando eu falo nem da obra que eu faço na igreja, por mais que seja obra de Deus, por mais que seja obra do Senhor. Se eu sair por aí, olha, a igreja é tão bom, eu faço teatro, eu faço isso, lá tem as músicas, lá tem as irmãs que cantam, que é uma bênção, lá tem um pastor bem bonito, né? A gente pode sair daqui falando um bocado de coisa. Se não falarmos da palavra de Deus, a única capaz de fazer gerar fé nos corações e transformação, nós não estamos falando nada, fazendo nada, e não estamos cumprindo com o nosso propósito. Como ela ouviu falar de Jesus, nós não sabemos, né? Sabemos que ela estava fora dos portões da cidade, sabemos que ali teve mulheres no período menstrual passavam menos tempo do que ela, então certamente passavam um período no mês, voltava, depois ia de novo, né? E aí levava os assuntos da cidade, colocava tudo, atualizava, né? O pessoal. Também tinha os familiares que iam certamente com algum medicamento, com alguma comida, com suprimento. Como ela ouviu falar de Jesus, nós não sabemos, mas ela ouviu falar de Jesus. E aí ela adquiriu esse último recurso e ela o pegou para si com todas as suas forças, com todas as suas mínimas forças, e não abriu mão desse recurso, porque ela o teve como sua única esperança. E lembre de você quando Jesus chegou na tua vida. Lembre como você estava. Lembre se não foi naquele momento que você disse: só tem esse caminho. De fato, Ele é a única esperança da minha vida. Ele é a esperança das nossas vidas e é a única. Foi na vida dela, é na minha e é na sua vida. E glória a Deus por isso. A segunda coisa que a gente precisa entender, ainda dentro do primeiro ponto, é que haverá momentos que é somente eu, o meu Deus e a minha fé. Há momentos na nossa vida, há situações em que não vão ser os médicos, não vão ser os advogados para aquela causa, não vai ser o juiz, se a gente tem conhecimento ou não vão ser os vizinhos, não vão ser nem parentes. Há um momento que é você, seu Deus, e a fé que você louva, e a fé que você prega, e a fé que você diz ter. A gente não pode ser ignorante e dizer que ande sozinho agora, é você e Deus, e não fale com ninguém, não procure ninguém para ajudar, não procure ajuda médica. Não é isso. Tudo é válido, somos um povo e precisamos estar juntos. Mas haverá situações em que Deus vai tirar todo mundo, você não vai entender, mas é só você, Ele e a fé que você diz ter. É quando a nossa fé de fato ela é provada. Haverá momentos na nossa vida que é assim, e foi assim com essa mulher. A palavra diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima
precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. De fato, sem fé é possível agradar a Deus. E nós não podemos ser ignorantes. Nós sabemos que os recursos humanos, a ajuda humana, ela é toda bem-vinda. Mas a gente precisa ter fé e determinar e reconhecer o momento em que a gente é só a gente de Deus, para que não haja vitimismo ou que não haja culpados. A gente precisa discernir o momento. Amém? Eu sei que humanamente é muito difícil para a gente abrir mão às vezes do problema, né? E quando eu meditava nesse texto, eu pensava, meu Deus, a gente às vezes só acha que está resolvendo as coisas quando a gente está agindo. É muito difícil. A gente fala de fé, a gente prega fé, mas aí em determinadas situações, quando a doença bate na porta, quando o problema bate na porta, né, quando a dívida chega, a gente fica sem saber o que fazer, a fé às vezes pula pela janela. A gente é ser humano e a gente é falho. E a gente só acha que as coisas vão se resolver se a gente estiver agindo ou se alguém ao nosso redor estiver agindo. Ai não, fulano vai resolver para mim. Mas existe uma situação e um momento que a gente precisa apenas sentar e descansar, como fala lá em Salmos, né? Só descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Que Ele é capaz suficiente, tem capacidade suficiente para agir em nosso favor. E a gente nem vai perceber muitas vezes. E louvado seja Deus por isso. Existe um recurso poderoso que essa mulher entendeu e que eu e você precisamos adquirir nessa noite. Se não tivermos, esse recurso é fé. Dinheiro nenhum pode comprar, só Deus dá. É Deus que faz gerar fé verdadeira e genuína no coração do indivíduo. Quem não tem, peça a Deus. Ah, mas essa fé dessa forma, essa fé calada desse jeito, como é que eu posso adquirir? Peça a Deus. Comece a orar e pedindo a Deus, me dá mais fé, me ajuda a ter fé. Jesus, ele em um dos seus ensinamentos com os discípulos, lá em Mateus 21, acerca da figueira que secou, ele disse que se tivermos fé sem duvidar, eles poderiam dizer, né, do monte se movesse para dentro do mar e assim aconteceria. Não é o tamanho da fé, não. É em quem está a sua fé. É a qualidade da fé. É a fé genuína, cristocêntrica, verdadeira. Não é o tamanho. Porque Jesus também disse que se tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, seria suficiente. Então a fé, ela precisa ser fortalecida na pessoa de Jesus Cristo. E aí, quando a gente adquire esse recurso, quando Deus ele vai gerar em nós esse recurso, a gente entende que a gente precisa agir. Ai, não, nele, mas não é sentar e confiar e esperar? Humanamente, sim. Mas a fé verdadeira nos leva a agir. Agir espiritualmente. Agir da forma certa. Agir sem as forças do nosso braço. Agir com todo o amor e fé que foi gerado em nós pela pessoa do Cristo. Agir como essa mulher agiu. Então, isso nos leva à segunda verdade desse texto. Que nos diz: a fé verdadeira e a fé genuína te leva a agir, te move e te faz andar. Muitas vezes a gente anda e vai longe de joelhos. Quando a gente está em oração diante de Deus, quando a gente está no particular com o Senhor, na reunião mais importante das nossas vidas, com o Todo-Poderoso, a gente vai a lugares que a gente não iria com a força do nosso braço e com as nossas pernas. A gente vai em casas, a gente vai em cativeiros, a gente vai em hospitais. Então a gente vai muito longe, em lugares que deveríamos de fato estar. Então a fé genuína, ela nos faz agir, ela nos faz andar, ela nos move. Tudo estava perdido para aquela mulher, para não falar de Jesus. Isso nós já compreendemos. Mas aí, entre o ouvir
precisou sair da zona de conforto. E não era tão confortável para ela, né? A gente costuma dizer isso. Ontem eu estava ouvindo em zona de conforto, meu Deus, como se crente tivesse uma zona de conforto. E onde existe esse lugar, mentira, por favor. Né? Ultimamente eu desconheço zona de conforto na minha vida. Mas essa mulher, ela não estava confortável, mas ela saiu do lugar. E muitas vezes a gente está confortável e não quer sair do lugar. Então a gente precisa compreender que precisamos traçar um propósito nas nossas vidas, compreender o momento e traçar um propósito diante de Deus. Entre ouvir falar de Jesus e receber a cura, ela agiu. Ela tomou uma posição na sua vida. Ela pegou aquele recurso, ficou de pé e não tinha que parar. Você agora imagina a mulher fragilizada humanamente. Ela estava completamente debilitada, né? A gente pode imaginar, nós mulheres, os homens talvez não, os homens ficam assim por uma gripe, mas a gente compreende o nosso período menstrual, por exemplo. A gente sabe quando a gente fica debilitada, não é isso? As mulheres compreendem isso. Imagina 12 anos dessa forma, 12 anos, e uma hemorragia não é uma simples menstruação, né? A gente já supõe que seja ainda mais pesada. Então, aquela mulher foi até Jesus. O versículo 28 diz assim: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela foi até Jesus, tocou nele por trás, porque era exatamente onde ela queria chegar. E entenda isso é muito importante para a gente, porque às vezes a gente pensa que por sermos crentes, filhos de Deus, a gente pode agir por impulso, a gente pode agir por emoção, a gente pode agir no calor do momento. E na verdade a gente precisa agir com prudência, premeditadamente, com um propósito, a nossa fé firmada em um propósito e um direcionamento do céu. Não podemos agir de qualquer forma. Aquela mulher queria ir até Jesus, ela colocou em seu coração, porque tão somente se eu tocar em seu manto. Então ela tinha exatamente um plano, ela se projetou. Ela não foi com a sua fé inabalável nas mãos, no coração, na mente. Ela traçou um projeto diante de Deus, diante daquilo que ela queria. Porque não é de todo jeito. A gente precisa ter um propósito. A nossa fé precisa estar firmada em um propósito. A palavra diz em Hebreus 10:38: mas o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. De fato, nós precisamos andar por fé e não por vista. Mas para isso precisamos ter a nossa fé firmada em um propósito e precisamos dar ouvido ao direcionamento do céu, ao direcionamento de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Não podemos falar ou fazer qualquer coisa em vão. A gente precisa fazer tudo bem pensado, com propósito e para a glória de Deus. Outra coisa que eu compreendo ao ver esse texto é que ela não tocou nele com as mãos, né? Imagina aquela situação, uma multidão umas 50 vezes maior do que a quantidade de pessoas que está aqui, e Jesus no meio delas, e todo mundo tocava em Jesus, gente. Todas as mãos ali tocou em Jesus. Então ela não tocou em Jesus com as mãos, ela tocou em Jesus com a fé. Ela tocou em Jesus com a fé. Deus é Espírito. Humanamente, Jesus estava sentindo o toque de todo mundo, inclusive o dela. Mas espiritualmente, sendo Deus e Espírito também, Jesus, ele foi tocado. Jesus foi liberado o poder de Jesus através de uma fé inabalável. Ela tocou no Senhor com sua fé e foi curada instantaneamente, porque era esse o propósito. Foi isso que ela estabeleceu em seu coração. Que propósito a gente tem colocado em nosso coração? Que propósito? O que é que a gente estabelece em nosso coração como meta, como algo que a gente quer, como algo
fé sem recuar, aquela fé sem duvidar. O tocar no manto era onde ela queria chegar, foi o limite estabelecido por ela. E Jesus, ele sentiu o seu toque, o toque da fé inabalável. Aquela fé que rompeu barreiras, rompeu multidões, rompeu barreiras de todos os tipos. De todos os tipos, para alcançar o seu favor. Louvado e exaltado seja Deus. Agora, Jesus, ele faz a pergunta mais estranha naquele momento, né? Quem tocou em mim? Quem tocou meu manto? E em outro evangelho, né? Dessa mesma narrativa, a palavra nem foi Pedro, só podia ser Pedro, né? Pedro diz: mas mestre, todos aqui te apertam, como é que o Senhor pergunta quem tocou em mim? Eu acredito que pela onisciência de Jesus, ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Não há como ter sido diferente. Jesus sabia exatamente o que tinha acontecido. A pergunta para os discípulos foi uma pergunta estranha, porque de fato todo mundo tocava em Jesus, todo mundo apertava Jesus, todo mundo queria estar junto, sentir o calor de Jesus. Eu queria, né? Se eu tivesse vivido naquela vida, eu queria. Hoje, quando a gente assiste The Chosen, por exemplo, a gente fica se imaginando: meu Deus, se é tão maravilhoso adorar a Deus, sentir a presença do Senhor, aqui a gente não vê com os olhos. Imagina ter vivido, ter estado perto, ter visto tudo que eles viram, né? Então a gente às vezes passa o filme assim na nossa mente, se a gente estivesse ali naquele momento, só ao assistir uma série, ver as maravilhas, né? Mas aí, humanamente, eu disse: é que eu estou apertando tanto o microfone. Foi eu que liguei. Então, humanamente, o povo vai falar: eu estou apertando o microfone. Humanamente, a pergunta dos discípulos foi estranha por causa disso, porque de fato todo mundo tocava fisicamente a Jesus. Mas eu percebo que Jesus, ele já sabia o que tinha acontecido, pela sua onisciência. E aí, muitas vezes é assim. Às vezes, tem algo que é tratado na minha, na tua vida, né? E a gente sabe que Deus tratou, e a gente sabe que Deus resolveu, e a gente sabe que Deus foi soberano naquela situação, mas Ele vai querer que a gente se apresente, que a gente apresente os seus feitos. Vai haver situações em que Deus, ele, por mais que Ele faça no oculto, por mais que a gente tenha tratado com Ele no oculto, por mais que a gente esteja ali envolto do Senhor, e só eu e Ele sabe daquilo, mas vai ter momento, existem situações que Ele vai querer trazer a exposição. Ele vai querer que a gente fale, que a gente exponha os feitos dele na nossa vida. Essa mulher não fez questão de ser vista, até porque ela nem poderia estar no meio da multidão. Ela não fez questão de ser vista, né? Ela certamente se camuflou, não sei, porque ela transgrediu a lei indo até Jesus, rompendo a multidão, né? E aí ela tomou, conseguiu aquilo que ela premeditou, aquilo que ela estabeleceu, e recuou. Foi aqui, ela sentiu instantaneamente se houve um problema ser necessário. E aí ela recuou. Mas Jesus, ele não poderia deixar passar em branco. Tem situações que ele não vai deixar passar em branco. Ele vai chamar de volta: vem cá, vamos para ali. Vai lá e diz o que eu fiz. E aí ele chamou aquela mulher. Se ela tão somente ao receber a cura tivesse ido embora, a gente não estava lendo o relato, a história dela não estaria na Bíblia, a gente não estaria se maravilhando com o feito do Senhor, com a forma extraordinária na qual Ele opera, né? E os discípulos também, eles não teriam visualizado e vislumbrado a forma diferente em que o seu mestre operou um milagre na vida de alguém. Porque muitos dos relatos, Jesus ia com a multidão, com seus discípulos, às vezes com muita gente, às vezes com pouca gente, mas aí Jesus colocava as mãos, Jesus dava uma ordem, Jesus abraçava. Existiam várias formas em que Jesus, né, na sua palavra a gente vê, em que ele agia. Mas essa forma de
operar na vida de alguém com uma forma diferente, com uma forma diferenciada, extraordinária. E aí, esta mulher, se ela tivesse apenas ido até Jesus, nós não saberíamos disso, se ela não estava na Bíblia. A gente não pode ignorar o impacto que o encontro verdadeiro com Jesus ele tem nas nossas vidas. E esse impacto ele não só acontece na minha vida, na sua vida, mas ele acontece também na vida de todos que estão ao nosso redor. E muitas vezes, quando a gente passa por uma determinada situação em que é necessário as pessoas saberem, Jesus ele vai nos colocar expostos. Ele vai nos fazer falar o que ele fez. Glória a Deus. Amém, Jesus. Antes da gente ir no terceiro ponto, uma das coisas que me chamou bastante atenção foi a resposta dos discípulos, né? Mestre, como é que diz? Vês a multidão aglomerada ao teu redor e pergunta: quem tocou em mim? E muitas vezes a gente se coloca como esse discípulo, como Pedro. Muitas vezes a gente age no calor do momento, humanamente, a gente não discerne o espírito, a gente não compreende com os olhos espirituais as situações, e é como se Pedro estivesse dizendo: mas estão todos aqui louvando, mas estão todos aqui pregando, todos pregam, todos dirigem o culto, todos louvam, todos oram, todos impõem as mãos, todos fazem a obra, mas só aquela mulher tocou diferente em Jesus. Então existem situações em que não importa que esteja todo mundo fazendo a mesma coisa, precisamos, eu e você, tocar em Jesus diferente. Às vezes a gente se limita a chegar no culto e se ajoelhar e orar e ficar de pé, cruzar os braços, se balançar e passar o culto todo assim. Tudo bem, muitos religiosos agem dessa forma e vão embora do mesmo jeito. Mas se eu e você estivermos determinados a agir diferente, nós vamos ter um resultado diferente nas nossas vidas. Se a gente premeditar em nosso coração, vai ser diferente daqui para frente. Eu não vou ser a mesma. Eu não quero sair do mesmo jeito na presença de Deus. Nós não vamos sair do mesmo jeito. Pedro disse: todos tocaram no Senhor, todos te tocam, todos te apertam. Como é que o Senhor? Não. Já dizia, né, os meus amigos: você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não precisa só aglomerar o ambiente. Você não precisa só louvar como todos louvam. Você não precisa só orar como todos oram, ou só fechar os olhos e ficar: tá bom, tá certo, eu creio. Não, podemos fazer diferente. Podemos extrair de Deus as suas maravilhas, o que Ele tem de máximo para a tua vida. Já temos a salvação em Cristo Jesus, mas podemos ter mais nesta terra. Podemos ter mais de Deus. Foi ministrado ontem aqui também acerca disso. Não é só isso, gente. Não é só vir um culto de 2 horas e voltar para casa. É estar diante da presença de Deus constantemente. Independente de ter chegado a este lugar. Independente de como chegou a este lugar. Porque esta mulher chegou até Jesus debilitada fisicamente, destruída. A única coisa que ela queria, que ela adquiriu foi: eu vou até Ele, e se eu não somente tocar, eu serei curada. Determinação. Determinação. Muitas vezes o que falta nas nossas vidas é isso. A gente pensa que é só isso aqui e acabou, mas não é. Existe um mundo espiritual à nossa volta. Existem coisas que nós não vemos pela misericórdia de Deus. Deus não nos permite ver.
Deus, querendo tirar o povo de Deus da presença dele, querendo desnortear, sabe? Tirar o crente do caminho reto, dizer, não, mas o que tem nada a ver isso aqui, não, mas isso aqui não tem problema, todo mundo está fazendo. Olha aí, meu Deus. Ah, tem tanto crente que faz isso aqui, você não é todo crente. Então existem situações que nós precisamos determinar na nossa vida. Eu não vou ser mais assim, porque se eu tão somente acreditar que sou templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que Ele vai me guiar daqui para frente, e que eu não vou dar mais os meus olhos, e os meus ouvidos, e as minhas mãos, e o meu coração para que o mundo tenha oferecido, eu serei curada, eu serei sarada, eu serei diferente, eu serei sal, eu serei luz. Determinação, com força, com fé, com palavras sendo liberadas da sua boca para que as trevas possam ouvir. Precisamos de determinação nas nossas vidas. A terceira verdade que nós compreendemos nesse texto é que a fé genuína e verdadeira muda histórias, nos garante vida, paz e salvação. Muda história. Muda história. Aquilo que nós acabamos de conversar. Uma coisa nós sabemos, que o sofrimento dessa mulher lhe tirou de sua casa, lhe tirou da sua família, lhe tirou de seus amigos, lhe impediu de ir ao templo adorar, se ela adorava, né, se ela ia ao templo, né? Lhe trouxe vergonha, dor, sofrimento, lhe trouxe fraqueza física, certamente mental, emocional e espiritual. Por que não dizer espiritual? O sofrimento dessa mulher lhe tirou tudo, mas ao ser livre deste sofrimento, tudo foi restaurado. O encontro com Jesus, a determinação e a fé inabalável, na qual ela foi até Jesus e tocou em seu manto, lhe garantiu restauração completa. Porque Deus, Ele não faz nada pela metade. E pela metade que eu estou dizendo, não como é que se diz? E Deus fazer tudo por completo não quer dizer que Ele vai fazer tudo que você pensa que Ele vai fazer, não. Ele vai fazer tudo que Ele quer fazer. Mas Ele faz. E aí no versículo, uma das coisas que nós vamos compreender, está no versículo também de João, Evangelho que ele escreveu João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, 1,12. Contudo, João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, lhe deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A gente leu inicialmente, né, um versículo que ela adquiriu a fé verdadeira ao ouvir falar de Jesus, porque a fé ela é gerada através da palavra de Deus. Então, como foi que Jesus tratou com essa mulher? Como foi que Ele chamou esta mulher quando ela se revelou? Quando ela chegou até Ele, né, na frente de todos, e Ele disse o que havia acontecido. Ele disse no versículo 34, filha, a tua fé te salvou. A fé genuína nos torna filhos. E essa mulher adquiriu essa fé quando ela ouviu falar de Jesus. Ela antes mesmo de ser curada, de chegar até Ele, de tocar nele, ela o recebeu, ela creu. Ela não teria ido se ela não tivesse acreditado. Se não houvesse fé, a fé salvífica, a fé genuína nela.
aquilo que ela não tinha mais. Foi tudo sendo regenerado, restituído, restaurado. Ela agora tem saúde e ela agora tem um pai. Louvado seja Deus. Jesus, ele revela o segredo da cura, né? A fé, a tua fé te salvou. E chama ela de filha, porque aos que recebem a Jesus, eles dão o direito de serem feitos filhos de Deus. Antes, criatura. Recebem a Jesus como o único e suficiente Salvador, filhos. Ah, mas é assim mesmo, quer dizer que eu não tenho Jesus no coração, não. Eu não sei. Eu não sei. Quem sonda e conhece os nossos corações é Deus. Mas uma coisa eu sei: aquilo que a Bíblia diz é verdade para mim. É a única verdade. E a Bíblia diz que aos que recebem a Jesus, lhes dão o direito de serem feitos filhos de Deus. E essa mulher se tornou filha, porque ao ouvir falar de Jesus, ela o recebeu em seu coração. Ela creu, ela acreditou e ela foi até ele. A segunda coisa é que Jesus agora, o entendimento da restauração na vida dessa mulher, Jesus agora lhe dá uma vida de paz e salvação. Sim, Jesus salvou essa mulher. A palavra diz no texto, lá no versículo 34, do texto que nós lemos, Jesus, ele não opera apenas a cura física, porque se a gente olhar atentamente, Jesus, ele dá dois direcionamentos. Filha, a tua fé te curou. Segundo direcionamento, vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Aquela mulher já tinha sido curada instantaneamente, sim ou não? Ela poderia ter ido embora dali, sim ou não? Mas Jesus, ao ser revelado na frente de todos, em que aquela mulher que sofria tantos anos, daquela enfermidade, havia sido curada instantaneamente, porque ele sentiu que dele saiu um poder, e ele revelou a todos. Ela se aproximou e revelou a todos o que havia acontecido. Mas aí ele libera na vida da mulher dois direcionamentos. Primeiro, que em algumas versões ela já diz, filha, a tua fé te salvou. Algumas versões já falam assim. Mas a gente pesquisando, e o meu professor, ele é muito... o meu professor é de Minas. Os dois. Mas primeiro foi dele, irmão, que era aí ele pesquisou para mim, me ajudou, e eu pude ver que ele fala no original a palavra filha, a tua fé te curou. Essa palavra curou não se trata da cura física, se trata de fato sobre salvação. Primeiro, ela já havia sido curada instantaneamente. Vem para abater o corpo, mas vem para que surja um Deus poderoso e diga: filho, eu te curo, a tua fé te salvou. Então esta mulher, ela recebeu a cura de sua alma, além da cura física. Jesus, ele pode curar alguém sem salvar a igreja? Pode? Ele, de maneira sublime, excepcional. Ela recebeu a cura física, ela recebeu o Salvador da sua alma, ela recebeu o Pai, ela recebeu uma vida de paz, ela pode voltar para a sua vida cotidiana, para o seu trabalho, para os seus familiares, para adorá-lo no templo, ou talvez ela começou a seguir ele com aquela multidão. Mas nós lemos e conhecemos a história sofrida dessa mulher e a sua disposição em ir até Jesus. Também testificamos do encontro que ela teve com ele, e da sua cura instantânea. A história dela foi mudada radicalmente, e mesmo assim nós não conhecemos ela por outro nome, senão, como é que a gente conhece essa mulher? A mulher do fluxo de sangue. O mesmo nome, uma nova história. Porque como vão nos chamar, não importa. Importa o que vão falar a nosso respeito.
às vezes, ser conhecida pelo nome do problema é uma porta aberta para o teu testemunho. Tem gente que se importa muito, sabe, com isso. Mas que lindo, não é? Quando alguém diz assim, e é uma das coisas que eu admiro muito em alguns irmãos, quando diz assim, quando faz questão de dizer, eu passei por isso, isso e isso, mas eu fui curado, Jesus me curou. Às vezes, quando a pessoa chega no ambiente e alguém diz assim, lá vem, ali, aqui o casamento quase foi destruído, mas não foi, né? Vai ter que contar o resto da história. O sim foi. Ali, teve depressão. Teve. Lá vem ali a mulher que era depressiva. Vai ter que contar o resto da história. Mas e aí? Jesus curou. Então, às vezes, ser conhecida pelo nome do problema é uma porta aberta para que a gente venha falar do que Deus fez. Porque não é sobre nós, não é sobre o que a gente passou, não é sobre a nossa história, é sobre Deus, é quem Ele é o que Ele faz, é sobre Ele. E nós precisamos compreender acerca dessa história de que os anos já se passaram, né? Muitas pessoas já pregaram esse mesmo texto e a mulher continua sem nome. A gente continua dizendo o texto da mulher do fluxo de sangue, porém curada, salva, e com uma história linda de uma fé inabalável que ensina nessa noite a mim e a você. E você? Pelo que você é conhecida? Como é que chama você? Por acaso existe alguma coisa que falam de você que associam ao que Deus fez na tua vida? Aquilo que chamam você associa o que Deus fez na tua vida? Como é que falam de você? Essa história, eu já estou concluindo. A história da mulher que fluxo de sangue, ela nos ensina muito sobre a fé verdadeira, genuína, que extrai o poder do Senhor, que nos leva a agir e correr até Jesus, a correr para mais perto de Cristo. É uma fé que muda a história, né? Que muda a história de condenação, de sofrimento, de dor, de vergonha, para uma história de libertação, uma história de salvação, uma história de restauração, de cura. Mas ela também nos ensina algo maravilhoso que a gente precisa colocar em nossos corações nesta noite. Esse texto ele nos ensina sobre a supremacia de Cristo. Como assim? Pela lógica e até pela época também, né? Aquilo que era impuro, se tocasse no puro, contaminaria o puro. Não é verdade? Não apenas a lógica, mas era assim que era visto naquela época. Por isso esse pessoal que sofria de algumas enfermidades contagiosas ou essa mulher estava fora, para não ter contato físico nenhum com ninguém da cidade, os puros, os limpos. Então, pela lógica, ao tocar em alguém, ela contaminaria. Mas com Jesus é diferente. Não importa como a gente está quando chega até Jesus, nós não temos o poder de contaminá-lo. Ele é fonte, ele é puro, ele é limpo. Ele é a santidade em pessoa. É ele que nos purifica. Não há pecado tão grande que ao se aproximar de Jesus ele não limpe e santifique. Não há o que você possa imaginar aí de alguém, mas alguém fez uma atrocidade tão grande. É por isso que muitas vezes chega até o meio ao seu coração, como filhos de Deus e conhecedores da palavra, aquele questionamento, por exemplo, sobre os pedófilos, sobre os assassinos,
pessoas que estão em cárceres, em prisões. Às vezes há questionamento no coração e na mente do crente, mas aí aceita Jesus e tudo passa. Tudo se faz novo. É assim que a sua palavra diz. Não há impureza tão grande que se aproxime de Jesus Cristo e não receba a cura, a limpeza. Então, Jesus é diferente, Ele é a própria fonte genuína de santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, ao invés de contaminá-lo, foi o contrário. Ela foi quem ficou pura e limpa. Porque é isso mesmo que acontece. Só Jesus tem poder de transformar um pecador impuro e imperfeito em filho santificado de Deus. Só Jesus tem esse poder. Louvado e exaltado seja Deus por isso. Então, hoje, através da administração dessa palavra, que é de Deus, né? Há uma porta aberta neste lugar. Há uma porta aberta para pecadores que precisam de Jesus, precisam do seu Salvador, pessoas que estão com a alma talvez amargurada, estão com o corpo físico debilitado, estão com algum problema de enfermidade, com alguma situação em que precise ir até Jesus. Jesus, Ele é uma porta aberta. E há um convite feito a você. Toque em Jesus nessa noite. Eu sei que o culto já se estende, já está indo para o final, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E você não só tem esses últimos minutos de culto para pegar a tua fé e tocar em Jesus de forma diferente. Eu não sei o que se passa na tua vida, eu não sei qual o problema, a situação obscura, qual a situação que você acha que não tem solução, mas a palavra diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Deus poderoso, o Deus daqueles que creem, que tem fé verdadeira, genuína, está neste lugar, nesta noite. Então pega a tua fé e vá até Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.